Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 6, ou a etapa número 6 do nosso processo de implementação de governança e segurança para a inteligência artificial. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre classificar os casos de uso por risco, tá? Para a inteligência artificial. Nós estamos na etapa número 6. Na etapa anterior, já passamos pela parte do apoio, conseguiu o apoio da liderança, criação do business case, definição de escopo, que foi a etapa 2, etapa 3, que foi a realização do inventário, etapa 4, a identificação dos requisitos, a etapa anterior nós falamos da governança, dos papéis e responsabilidades, e agora nós vamos fazer a classificação de casos por risco. Legal? Vamos lá então, pessoal. Vamos entrar já direto, vamos direto ao ponto, vamos para a parte de mais prática. Estamos então na etapa 3, ou 3 não, na etapa 6 do nosso processo de implementação de sistema de gestão de segurança para a inteligência artificial. E vamos lá, vamos para a parte prática. Bom, nessa etapa aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar, antes de mais nada, não esqueça que precisamos do inventário, por isso que a etapa número 3 é importante, ela vai ser utilizada durante toda a nossa jornada, ok? Vamos lá, vamos continuar então? Vamos lá. Deixa eu ir para a parte... Beleza. Vamos para a parte de metodologia de classificação de riscos, ok? Antes da gente falar da metodologia, um ponto importante que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: cada organização ela tem a sua metodologia de gestão de riscos. Então, você vai fazer o quê? Você vai adaptar esse template, esse documento para a realidade da sua organização, ok? Então é importante, por isso que é importante trabalhar com times multidisciplinares, porque você vai ser responsável por uma área, por um departamento, ou por uma equipe, ou por um... E aí, nesse momento, você vai trabalhar com aquele tema. Em outro momento, por exemplo, quando a gente vai falar de compliance, eu vou envolver o jurídico, ou a pessoal de compliance. Quando eu vou falar de riscos, eu vou trazer a turma de governança e compliance para trabalhar nessa questão. Por quê? Porque aqui eu trago para você um template, uma recomendação de como você pode fazer isso. Mas é importante trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Vamos lá? Então, dito isso, vamos lá. Antes de a gente falar da metodologia, nós temos aqui 6 dimensões de riscos. Para cada dimensão, nós vamos atribuir uma pontuação de 1 a 5. Ok? E aí, nessa pontuação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação ponderada pelo fator de amplificação quando aplicável. O que significa isso? Significa que quando... Nós vamos ver isso mais para frente, mas deixa eu já importantear as minhas expectativas aqui agora. Mas quando eu tiver algum requisito de compliance, do regulador, de lei mesmo, que é obrigatório, aí eu vou amplificar a pontuação calculando vou incluir uma multiplicação 1.5. Você já vai ver isso na prática. Tá bom? Não se preocupe, não se preocupe, que vai dar tudo certo. Vamos lá? Diferente, até coloquei aqui, ó, diferente de uma matriz tradicional, né, de segurança da informação, a classificação de risco de IA, ela precisa de dimensões. Nós vamos trazer essas dimensões. Então, vamos lá, primeiro vamos falar do cálculo, para depois nós entrarmos na dimensão, ok? Então, você vai ter aqui, ó, dimensão 1, que está relacionada ao impacto em pessoas. Essa dimensão 1 é a única que tem peso duplo. O que é peso duplo? Quando você calcular, o peso é de 1 a 5. Você já vai entender como que você vai dar o peso, ok? Mas vamos supor lá que você escolheu 5. E aí, peso duplo é vezes 2. Ok? 5 vezes 2. Então, você vai ter a pontuação de um peso duplo. Dimensão 2, autonomia de decisão. Dimensão 3, sensibilidade dos dados. Dimensão 4, escala e alcance. Dimensão 5, reversibilidade da IA, né? E dimensão 6, explicabilidade do modelo. Nós já vamos falar sobre cada um deles. Não se preocupe ainda com as dimensões. Foque no cálculo. Foque no cálculo. Para cá, o que você precisa saber agora? Para cada dimensão, você tem um peso de 1 a 5. Em alguns casos,
você vai ter a questão da parte de compliance de leis, que a gente vai multiplicar tudo isso por 1,5. Mas vamos lá? Depois que... Ah, tá até aqui, ó. Nossa, eu tô falando, nem lembrava que coloquei aqui, mas vamos lá. Fator de amplificação, se o sistema for regulado por legislação específica. Perfeito. Então tá ali, tá ótimo. Bom, vamos lá. Nível crítico. Nível crítico, quando for classificado o risco crítico, é porque o score, o cálculo das dimensões todas aqui, é maior que 35. A pontuação ficou maior que 35. Se for alto, vai cair no range aqui, no score, entre 20 e 34. Se for médio, vai cair no range de 10 a 19. E se for baixo, vai ser menor que 9. Igual ou menor que 9, a pontuação. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro ponto, temos 6 dimensões. Para cada dimensão, você vai ter um peso de 1 a 5. A única dimensão que tem peso duplo, que será vezes 2, é a dimensão 1. Se alguma dessas dimensões tiver for regulado, o sistema for regulado, ou seja, tem leis aplicáveis ou regulador, etc., a gente vai multiplicar por 1,5, o que foi calculado. Vamos lá? Antes da gente entrar na parte mais... da gente fazer o cálculo, vamos entender quais são os gatilhos, o que vai acionar tudo isso. Acionar o que, Dani? O risco, o cálculo do risco. Eu quero dizer o seguinte, se você tiver um desses gatilhos aqui para o seu sistema de IA, o risco já é isso, nem precisa calcular. É isso que eu quero dizer. Eu vou falar de novo, se você tiver algum desses gatilhos, o risco já está calculado aqui. Por quê? Porque tem a base regulatória aqui também, ó. Vamos lá? Então, gatilho, por exemplo, sistema que toma decisões autônomas e irreversíveis sobre direitos fundamentais. Crédito, emprego, saúde, sem revisão humana possível. Vamos lá, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, estou falando para você, se eu faço uso de um sistema de inteligência artificial que toma decisões autônomas, ou seja, a IA ela toma a decisão do jeito que ela quer, a hora que ela quer e como ela quer, e se essa IA, essa decisão ela é irreversível, já está classificada como crítico. Você nem calcular o risco. Ok? Vamos lá. Sistema que processa dados biométricos, de saúde, genéticos, de orientação sexual ou religiosa para tomada de decisão automatizada. Já é crítico, não precisa nem calcular o risco. E assim por diante. O que eu quero dizer é o seguinte, já tem gatilhos aqui que se eles existem na sua organização, no seu sistema de inteligência artificial, isso significa que o risco já está calculado aqui. Você nem calcular o risco, já está calculado. Bom, vamos falar agora das dimensões de riscos avaliadas. Então, temos 6 dimensões, ok? Então, o que eu coloquei aqui, ó, cada dimensão captura um aspecto diferente de risco que um sistema de IA representa na sua organização. Então, essas dimensões juntas vão formar uma visão multidimensional que vai muito além, que eu coloquei de perguntar qual que é a probabilidade de falha, né? Não, aqui a gente vai olhar de forma multidimensional, então são dimensões. Bom, primeira dimensão, impacto em pessoas. O que que significa? Vai medir se o sistema toma ou apoia decisões que afetam diretamente a vida, os direitos, a saúde, o emprego, o crédito, a liberdade, a dignidade de pessoas físicas. Somos nós. Então, primeira dimensão é isso, ok? Segunda dimensão, autonomia de decisão. Vai medir o grau que o sistema age de forma autônoma. Lembra que eu falei? A autonomia é o seguinte, se o seu sistema de IA faz do que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, a gente precisa identificar isso agora, ok? Então, vamos lá. Se ele não tem revisão ou intervenção humana antes de executar uma ação ou produzir uma decisão. Outra dimensão, sensibilidade dos dados. Vai medir o tipo e a sensibilidade das informações processadas pelo sistema. Tem dados pessoais, tem dados sensíveis, tem dados financeiros,
se tem dados corporativos, confidenciais, etc. Dimensão 4, escala e alcance. Vai medir quantas pessoas, processos ou sistemas são afetados pelo seu sistema de inteligência artificial. Ok? Vamos lá. Reversibilidade, dimensão 5. Vai medir se as decisões ou ações produzidas pelo sistema de IA podem ser desfeitas ou não, se elas podem ser corrigidas ou não, se elas podem ser revertidas ou não. Esse é um outro fator que a gente vai analisar na questão do risco. E a parte de explicabilidade, que é a última dimensão. Vai medir a capacidade de explicar como e por que o modelo chegou a uma determinada entrega ou decisão, uma saída, né? Pessoal, então temos 6 dimensões. E aí, para cada dimensão, você tem o critério detalhado por dimensão. Então vamos lá. Dimensão 1, impacto em pessoas. Lembrando que aqui você tem agora os pontos. Ok? Olha lá, tá de 1 até 5. Ponto de 1 a 5. Então vamos lá. Na dimensão impacto pessoas, você tem um nível crítico, nível de risco, alto, moderado, né, baixo, sem impacto direto. E aqui eu não vou ler todos, porque você vai fazer o download desse modelo para a gente fazer essa análise, cálculo, etc., de riscos, e aí você vai adaptar para a realidade da sua organização. Mas vamos passar por todas as dimensões agora. Bom, que momento que você vai dar 5 pontos para a dimensão de impacto em pessoas? Vamos pegar aqui, eu coloquei aqui a descrição do impacto. Ó. O sistema toma decisões autônomas que afetam diretamente direitos fundamentais de pessoas, acesso à saúde, liberdade, moradia, emprego, crédito ou dignidade. Né? A decisão com impacto imediato e potencialmente irreversível sobre a vida da pessoa. Ok? Então, dependendo do que você estiver avaliando, quando você estiver avaliando o seu sistema de IA, na dimensão pessoas, se a sua IA, olha o que eu estou te falando, se a sua IA toma decisões de forma autônoma que vai afetar, você já sabe que é crítico. Ou se o seu sistema de IA ele influencia significativamente decisões que afetam pessoas, etc, etc, você vai classificar como alto. Ou se o seu sistema de IA afeta a experiência do cliente ou do colaborador de forma relevante, mas não suas condições fundamentais de vida, você já vai classificar como moderado e assim por diante. Ok? Mesma coisa, autonomia de decisão, segunda dimensão. Totalmente autônomo. Se seu sistema de IA ele é totalmente autônomo, você vai dar 5 pontos para ele. Ok? Se o seu sistema de IA tem alta autonomia, você vai dar 4 pontos para ele. Então, percebeu que é só você ler o que está escrito aqui, olhar para o seu sistema de IA e verificar em qual cenário ele se encaixa melhor. E aí você vai associar uma pontuação para cada dimensão. Então você vai olhar para o seu sistema de IA, dimensão 1, impacto em pessoas. Tá, qual desses pontos, qual que é a pontuação, qual que é o nível que está mais próximo da realidade aqui do meu cenário de sistema de IA. Poxa, se toma decisão autônoma, já dá 5 pontos. Depois, autonomia e decisão. Se o sistema decide e age de forma completamente autônoma, sem nenhum ponto de verificação humana, já dá 5 pontos para o seu sistema de IA, na dimensão 2. Ok? E assim por diante. Sensibilidade dos dados. Então, por exemplo, dados hipersensíveis. Dados sensíveis, saúde, médico, dados, biometria, genética, orientação sexual, lá, já dá pontuação 5, ou não. Ou se são dados pessoais identificados, CPF, RG, endereço, telefone, e-mail, etc., dá 4 pontos, e assim por diante. Então, sensibilidade de dados, escala e alcance, ok? Reversibilidade das decisões. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Vamos pegar assim um caso que seria irreversível. A decisão ou consequência não pode ser desfeita, ok? Então, na dimensão 5, por exemplo, se eu cair nesse cenário aqui,
eu já vou dar 5 pontos. Vamos ver lá, vou descer agora tudo aqui, para ver a matriz de riscos. Então, como é que vai funcionar? Vamos pegar aqui, ó, exemplo, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Exemplo de cálculo para um sistema hipotético de análise de crédito automatizada. Então, D1, dimensão 1, impacto em pessoas. Lá no impacto em pessoas deu 4 pontos. Vamos lá, vamos voltar lá para a parte de pessoas, para deixar bem explicadinho, para você não ter dúvida. Aqui, ó, pessoas. Dimensão 1, impacto em pessoas. Lá colocou 4 pontos no nível é alto. O que significa? Que o sistema, exemplo lá, influencia significativamente decisões que afetam pessoas. Emprego, crédito, etc, etc, etc. Ok? Vamos lá, então, naquele exemplo, na dimensão 1 de impacto a pessoas, a pontuação que foi dada foi 4, que significa nível alto, que está associado a esse descritivo de impacto. Vou descer lá. Vamos lá, vamos voltar para o nosso exemplo. Ok? Acabei de falar disso aqui, ó. Só que como a dimensão de pessoas tem um peso duplo, então você multiplica 4 por 8. Ok? 4 vezes 2, 8. Multiplicar 4 por 8 não. 4 vezes 2 vai ser 8. Ok? Peso duplo. Dimensão 2, autonomia. Deu peso 4. Dimensão 3, sensibilidade de dados. Dei pontuação 4. E assim por diante. Então você faz lá, soma tudo, ó. Na dimensão 1 deu 8, depois deu 4, 4, 4, 4 lá, deu pontuação 28. Nesse caso aqui, você tem um fator de amplificação porque tem um regulador envolvido. Então você multiplica também o 28, você multiplica por 1 vezes 5. 1,5. Você multiplica por 1,5. E aí você tem o score final que é 42. 42 é crítico. Mas, Danny, de onde você tirou que é crítico 42? Voltar lá. Vamos lá, vamos subir. Cadê? Isso aqui, ó. Score acima de igual ou maior a 35 é crítico. Perfeito? Vocês viram, pessoal? Não é difícil de implementar isso. Já estou trazendo tudo bonitinho aqui para vocês implementarem. Ok? O que vocês vão fazer? Vamos lá, fórmula do cálculo, a gente já falou. Perfeito. Aqui, vamos lá. Então você vai ter essa tabelinha aqui, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, etc. O nome da dimensão e a pontuação aqui máxima. Perfeito? Vamos lá? Se tiver, por exemplo, nesse caso aqui deu 35, se tiver o regulador envolvido, multiplica por 1,5 que vai dar o score aqui. Perfeito? Vamos lá? Então, tá aqui a tabela de conversões também. Eu fui lá para cima, já tinha aqui mais para baixo. Então, já tem aqui também a tabela de conversões para você verificar como se aplica isso. Nesse caso aqui, nas aulas anteriores, a gente falou já do AIIA, ok? Que é o análise quando a gente faz o assessment, né? O diagnóstico ali de impacto no uso de inteligência artificial, tá bom? Então, a gente já fala aqui também. Tem que ter uma avaliação completa. Quando a gente fala avaliação completa também vai envolver a parte do diagnóstico de impacto na parte de proteção de dados. Perfeito? Aí, nesse documento, eu também trago para você um alinhamento com os frameworks regulações. Perfeito? Então, tem lá o nível crítico. Se o seu sistema de IA está classificado como crítico, depois de tudo isso que a gente fez, a gente já sabe que tem que estar adequado a essas regulamentações. Perfeito? Então tem lá os níveis e a gente não vai passar por tudo isso aqui agora, mas já tem aqui a correlação com os reguladores ou com o setor que você está. Perfeito? Agora vem a parte mais importante. Depois de você ter feito todo o cálculo, você vai colocar lá o nome do seu sistema de IA. Agora vamos lá, deixa eu só voltar aqui para essa tela aqui
que é importante. Se você não fez, por que eu estou falando toda hora? Porque tem gente que pula já direto para essa aula. Já tem que ter um inventário, tem que ter a etapa 3, tem que ter a etapa 4 e a etapa 5. Por quê? Porque nós vamos usar todas as informações das etapas anteriores nessa etapa de classificação de casos de uso por risco, que nós estamos na etapa 6. Perfeito? Vamos lá? Então aqui você vai colocar o seu sistema de IA, que está lá no inventário, e vai colocar aqui o cálculo da dimensão 1, dimensão 2, 3, 4, 5 que você deu, e 6. Se no caso ele faz parte tem alguma lei, alguma regulamentação aplicável, multiplica por 1,5. Ok? Então você vai fazer, e aí você vai ter o cálculo aqui. Tá? Então você vai listar aqui todos os seus sistemas de IA, vai jogar aqui a pontuação e vai ter o cálculo aqui. Perfeito? Zero dificuldade aqui, muito simples. Só trazer o inventário para cá, a pontuação está acima, aplica a pontuação, você vai ter o score e você vai ter a criticidade lá. Legal? E aí vai vir aqui, deixa eu já ajeitar aqui esse documento, beleza. As fichas de classificação detalhada. Então você vai fazer o quê? Vai colocar o nome do sistema, o tipo de IA que você usa, se é machine learning, se é IA generativa, se é NLP, o que você usa, qual que é a área responsável por esse sistema de IA, quem que é o proprietário do sistema de IA, qual que foi a data da classificação. A gente acabou de fazer a classificação, tá aqui, ó. Você acabou de fazer a classificação. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo a ficha desse sistema aqui agora, depois que você classificou. Ok? Então, você vai colocar lá, ficha de classificação do quê? Do seu sistema de IA. Ok? Você vai colocar a data que foi classificado e quem fez a classificação. Perfeito? Aqui você vai detalhar a dimensão, a pontuação, o nível escolhido e a justificativa detalhada. Perfeito? Não vou passar por tudo aqui, porque aí depois você vai ter um painel por área de negócio. Ok? Então, para cada, você vai ter um painel depois consolidado, você vai construir o seu painel consolidado de risco. Você vai ter lá quantos sistemas você tem que foram classificados com nível crítico, alto, médio e baixo. E vai mostrar lá, área de negócio. Financeiro tem, sei lá, 10 sistemas críticos, 2 altos, 1 médio, 0 baixo, e assim por diante. Tá? Essa é a parte que é autoexplicativa, então só fazer download e adaptar para a sua realidade. Ok? Aí aqui, pessoal, vocês vão colocar o quê? A lista priorizada para a etapa 7. O que é a etapa 7 de que você está falando? Tá lá, avaliar riscos de IA, ok? Lá nessa etapa, você vai colocar o quê? Tá lá, você já vai levar para lá. Qual é o sistema, qual é o score de risco, o nível do risco, o status, ok? E a ação que a gente precisa fazer. Perfeito? Só preencher tudo que está aqui. É autoexplicativo. Você já tem os dados, é só trazer para cá. Regras de controle por nível de risco. Nesse momento você tem aqui. Olha que interessante, eu já trago aqui para você. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui aqui tem, por exemplo, risco baixo. Então você vai colocar esses controles quando o risco for baixo. Ok? Todo risco baixo implementa esses controles. Isso nós vamos fazer lá na etapa 9. Tudo isso que vai ser implementado está lá na etapa 9. Então, tudo isso você vai implementar na etapa 9. Legal? Depois, nível médio. Você vai colocar todos do baixo, mais esses do médio. E assim por diante. Todos do baixo, do médio, mais tudo que está aqui abaixo. Ok? Olha quanta coisa você tem para fazer aí em relação ao uso de IA. E o nível crítico. Vai usar todos os anteriores, mais todos esses controles aqui. E aqui já tem a evidência que você vai entregar para a auditoria ou para quem solicitar qualquer tipo de evidência do que está sendo feito na sua organização. Perfeito? Então, para cada nível de controle, a gente tem tudo isso. Vamos lá, eu vou passar pelo processo de reclassificação e aí vem os indicadores de qualidade da classificação. Perfeito? De como você está classificando
os seus sistemas de IA. Legal? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa etapa número 6 e nós vamos para a etapa número 7, que é a avaliação de riscos. Sendo assim, nós chegamos ao final da nossa aula número 6. Estamos na metade da nossa jornada aqui do módulo de inteligência artificial do Manual do CISO e aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!